Aí você está tocando num assunto de extrema importância, Abraham, porque o pequeno comerciante em Arthur Nogueira, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Cosmópolis, Campinas, de uma maneira geral, ele sofre muito e muitos não faliram, mas perderam toda a reserva que eles tinham. A Eu sei disso. curto prazo, você vê uma perspectiva com relação a esses comerciantes que hoje estão lá sofrendo, né? Não, mais do que no curto prazo. Veja, um avô meu é da roça, a terrinha lá no sul de São Paulo. O outro avô meu tinha uma marcenaria e tal. Então, assim, esse ambiente, esse ambiente para o pequeno e médio empresário está piorando há muito tempo no Brasil. Você vai subindo o sarrafo cada vez mais alto para dificultar a gente de pular por cima. Porque o que, que acontece? A classe média está sendo esmagada há muito tempo. As pessoas não têm essa dimensão. Quando a gente olha a perspectiva histórica, antigamente não era tão difícil você ter um pequeno comércio, uma pequena indústria. Não era tão difícil, foi ficando cada vez mais difícil com a burocracia, com as leis, e tudo isso é feito de uma forma intencional para concentrar o poder econômico, que são os campeões nacionais. Isso começou com o Fernando Henrique, e de uma forma muito institucional, explodiu. Daí foi com com o Lula e com a Dilma. Agora me diga uma coisa, eu sei que você acompanha isso de perto. Empreender no Brasil passou a ser, nos últimos anos, uma retórica apenas? Nas últimas décadas está cada vez mais difícil, porque faz parte dessa estrutura. Então, por exemplo, vamos ver aqui carne. Antigamente, pô, tinha um monte de frigorífico, hoje tem um. Tem um e tem ali outro ali correndo bem por fora, mas ele na prática, né? O JBS tem 80% do mercado brasileiro, então é um. Aí você vai para frango, pô, tinha um monte de frango. Hoje tem um, que é a BR Foods, não tem nem mais a Sadi Perdignon, é uma coisa só. E agora estão vendo para fundir a JBS com a Sadi Perdignon, para ter uma empresa única de proteína Monopólio animal. total. Você tem, quando você olha para bancos, tinha 50 bancos. Quando eu entrei no mercado, tinham 50 bancos que existiam, que hoje tem privados, tem 3 bancos. Ah, mas tem outro banquinho, porque com atuação. Você tinha econômico, você tinha. Tem um monte de banco, tem Bamerindo, tinha um monte de banco. Banespa e tantos Um monte, outros, um né? monte, um monte. Eu estou falando só dos privados. Banco Sim, público é eu sou a verdade. favor de Ok. fechar, porque o que eu vi em Brasília, se você der meia margem para ter sacanagem, vai ter sacanagem. Então, não é por uma questão de eficiência de mercado que nós precisamos privatizar, não. Você tem que diminuir o Estado para a gente não ser roubado. E o dinheiro que é roubado da gente vai para a mão de bandido. E o bandido vai ter mais dinheiro para eleger mais bandido. Então a gente tem que diminuir o Estado, senão nós, classe média, a gente vai ser sempre depenado, e cada vez mais. Cada vez mais. Gente, hoje estamos batendo um papo aqui muito interessante até agora sobre economia. Vamos falar agora sobre governo, Ministério da Educação, momento aqui de Abraham Weintraub. E você pode interagir, mande aqui a sua mensagem. Quero saudar algumas pessoas que estão interagindo aqui com a gente, Abraham. Tem aqui o Cleverson Luiz Pereira participando por aqui, o Tiago Aurélio também. Tem aqui a Isa, o Beto Ishura, participando aqui com a gente também, o Beto, que é presidente do PSL em Arthur Nogueira. Um abraço, Beto, obrigado aqui por essa conexão aqui com a Abraham Weintraub. O César Cremonese também interagindo, o César que é de Campinas. César, Abraham, o pessoal que está comentando, vamos sair um pouquinho da economia, entrar na política, e eu achei interessante, você é de São Paulo, não? São Paulo. Minha família, a família por parte de pai, era da Zona Oeste, lá na Lapa. Eles vieram da Europa, norte da Europa, e foram lá para Lapa, que era um bairro fabril, né? Quando meu Sim. avô José, chamava José Weintraub, meu avô, ele chegou no Brasil e foi para Lapa, que era um bairro fabril. No caminho tinha uma linha de bonde, então a Lapa, eu sempre tive um contato muito forte com a Lapa. Depois marcenaria, tinha uma lojinha de imóveis também lá na rua 12 de Outubro. A marcenaria ficava na Jorge Smith, quem conhece a Lapa. E o meu avô, Orlando Vasconcelos, né? Ele já estava em São Paulo
aí ele morava lá em Pinheiros. Eu nasci... No começo, meus pais me tiveram muito cedo, né? Eles estavam terminando a faculdade de medicina em Sorocaba. Eu quase nasci em Sorocaba, mas eu acabei nascendo em São Paulo. Uhum. No começo, meus pais moraram um tempinho na casa do meu avô Orlando em Pinheiros. Depois, meus pais alugaram um apartamento na Conselheiro Brotero, que é centro, né? Ali ao lado do Samaritano, pertinho do Samaritano. O prédio ainda está lá. Depois eu fui para o Sumaré, assim, onde Sumaré, depois Pinheiros de novo. Quando eu fiquei adulto, fui morar já na Zona Sul, fui para Campo Belo e depois Alto da Boa Vista. Esses são os locais que eu morei minha vida inteira. Eu passei alguns períodos fora do Brasil ao longo da minha carreira profissional, mas onde eu morei sempre em São Paulo. Mas eu conheço bem o interior, porque muitos amigos do interior, quando eu era moleque, eu pegava a mochila, ia para o interior, e meu avô tinha uma terrinha no sul de São Paulo também, eu ia para lá, então eu conheço bem o estado. E você conhecendo bem o estado de São Paulo, eu vou te utilizar desse seu conhecimento para fazer a seguinte pergunta. O estado de São Paulo sempre foi considerado a locomotiva do Brasil. No entanto, nos últimos anos, a burocracia e as barreiras vêm tomando conta aqui do estado. É pedágio, é aumento de imposto. Você, como um paulistano que percorreu esse estado boa parte, né? Como é que você avalia a situação especificamente para o povo da sua terra, São Paulo? Como é que você, como economista, vê todo esse processo aí? É exatamente essa dinâmica que eu falei, porque o que acontece? A força de São Paulo está nas grandes empresas, mas principalmente nas médias e pequenas empresas. Eu cresci vendo isso. Né? Você andava pela Lapa, tinha lá Bugobote. O que é a Bugobote? Era uma fabriquinha de clarinete. Você ia lá, tinha os italianinhos lá do Vêneto, era tudo italiano do Vêneto, fazendo clarinete, vendia clarinete. Acabou. Você andava pela Lapa, você tinha um monte de pequenas fabriquinhas, negócios, o interior todo tinha isso. E com essa prioridade para os amigos do rei, os grandes conglomerados, ficou tudo mais difícil. Essa burocracia vai cercando e é muito difícil carregar. A pandemia foi a cereja no bolo, né? Porque a gente teve que fechar as nossas atividades e os grandes puderam ficar abertos e tiveram lucros estratosféricos. Se você abrir os jornais, você procurar, você vai ver que foi o recorde de resultados, de lucros dessas grandes empresas. Está sendo. Então, eu vejo muito como um movimento político. Uma coisa que as pessoas não se deram conta é que hoje quem defende as grandes corporações, essas famílias ultra ricas, é a esquerda. Quem defende a classe média é o conservador. A gente, nós conservadores, estamos preocupados em permitir o quê? O livre mercado. Eu sou professor disso daqui, né? Professor concursado na Federal de São Paulo, dava aula disso. Uhum. Livre mercado não pode ter monopólio. O presidente americano, um dos principais presidentes americanos, o Theodore Roosevelt, ele entrou para a história porque ele brigou contra os monopolistas aqui nos Estados Unidos no começo do século XX. Um dos caras que ele quebrou os dentes, não quebrou os dentes, quebrou o monopólio, né? Sim. Foi o John Rockefeller. Ele falou: você não pode ter o monopólio do petróleo nos Estados Unidos.